Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o outro lado de Gandhi, evidenciando uma faceta do indiano que é pouco demonstrada. Gandhi foi racista, machista e trouxe graves consequências para a Índia. Bom, a ideia do vídeo não é de atacar a personalidade do Gandhi, e sim de trazer um contraponto à concepção mainstream dessa personalidade. Assim, como o caso dos crimes de Churchill, esse vídeo não será enviesado. Contudo, trarei somente os lados considerados negativos de Gandhi. Não farei nenhum juízo de valor, só explanarei os fatos menos conhecidos sobre Mahatma Gandhi. Assim, uma parcela de suas ideias eram compartilhadas por boa parte da população mundial. Contudo, cabe a cada indivíduo de fazer um julgamento moral sobre essas ideias. Gandhi normalmente é um ponto de referência fundamental para os indianos, que o consideram como o pai da nação. Ele é lembrado por ter conquistado a independência da Índia através da Satyagraha, a filosofia da luta não violenta, com a qual derrotou as forças do mais poderoso império do mundo e obteve a liberdade de seu povo. Contudo, essa visão pura e glorificada de Gandhi é cada vez mais contestada por historiadores e acadêmicos, que salientam como Gandhi também era um ser humano e, portanto, como todos nós, tinha seus defeitos e cometia erros, muitos dos quais influenciaram os desdobramentos da Índia moderna. Entre eles, sua retórica racista, misógina, favorável ao sistema de castas e a veneração da pobreza, que trouxe consequências graves na evolução da economia e sociedade indiana. Segundo várias fontes, Gandhi era racista. Esse viés se demonstrou principalmente durante sua permanência como advogado na África do Sul entre 1893 e 1914. Lá, Gandhi foi forçado a descer de um trem por causa de um inglês que não queria viajar com um homem de cor no mesmo vagão da primeira classe. Esse parece ter sido o primeiro encontro de Gandhi com a arrogância colonial, de acordo com a sua autobiografia. E foi devido a esse episódio que ele decidiu erradicar o preconceito racial. Foi nessa época que surgiu a imagem de um líder indiano em defesa dos direitos da minoria indiana na África do Sul. E somente ela. Depois de ser preso em 1908, se queixou que os indianos eram encarcerados junto com os prisioneiros negros, e não com os brancos. No livro The South African Gandhi, de autoria de 2 professores universitários sul-africanos de origem indiana, foram reunidas frases pronunciadas por Gandhi, em que os negros são chamados de selvagens primitivos e dedicados a uma vida preguiçosa e nua. Nessa época, ele admirava abertamente o Império Britânico e não era adepto à doutrina de não violência. Na Guerra dos Boeres, Gandhi se alistou voluntariamente junto aos britânicos. Em 1906, novamente lutou ao lado dos ingleses durante a repressão aos nativos Zulus. Ele defendia que os indianos estavam no mesmo degrau que os brancos, mas os negros um abaixo. Naquela época, ele chegou a declarar que os negros sul-africanos mal eram seres humanos, e os chamava de kafir, do árabe para infiel, como os árabes chamavam os negros que escravizavam. Na África do Sul, apenas pronunciar essa palavra já pode ser o suficiente para a pessoa ser acusada de praticar um crime de ódio. Assim, na África, Gandhi é visto normalmente com um ponto de vista diferente do resto do mundo. Em 2016, professores e estudantes protestaram contra uma estátua na Universidade de Gana, até ela ser removida do local. Além disso, os protestos de Gandhi também não se limitam somente à África. Na Califórnia, uma estátua similar foi protestada, e os planos de homenagear Gandhi com uma imagem em Londres também encontraram oposição. Em um texto de 1975, Gandhi escreveu que a tarefa de um Brahmini é lidar com a limpeza da alma, enquanto os intocáveis devem se ocupar dos corpos da sociedade, ou seja, limpar excrementos e cuidar de cadáveres. De fato, Gandhi não lutou para o fim do sistema de castas, ele sempre disse que era um ponto essencial na civilização hindu. Ele nunca quis que os Dalits, que são a classe mais baixa, mudassem suas ocupações, mas sim enobrecê-las, trazendo uma condição mais humana de vida para eles.
Assim, Gandhi, bem como muitos outros indianos, não considerava a divisão de castas necessariamente maléfica à sociedade indiana, e sim a forma de como as classes mais baixas eram tratadas. Contudo, já naquela época, Bhimrao Ambedkar, Dalit de nascimento e advogado, lutou para empoderar os intocáveis. Ele enfrentou Gandhi com perseverança, defendendo que os Dalits escolhessem seus representantes políticos com independência do restante do eleitorado, sendo assim um forte crítico ao sistema de castas indiano. Ainda hoje, parte da Índia continua perpetuando essa arcaica classificação social, na qual os membros das castas mais altas gozam de todas as vantagens, enquanto os Dalits, chamados de intocáveis, podem perecer nas ruas porque uma visão conservadora da doutrina hindu prevê que ninguém cuide deles, pois eles não podem ser tocados. Gandhi também demonstrou ao longo de sua vida uma forte misoginia. Certa vez, após 2 seguidoras suas terem sido molestadas, Gandhi as forçou a cortar os cabelos para evitar que atraíssem novamente a atenção de homens. Gandhi acreditava que as mulheres perdiam a humanidade quando eram estupradas. Ele acreditava que os homens não podiam controlar seus impulsos sexuais, mas que as responsáveis por esses impulsos eram as mulheres. Para o indiano, a menstruação era a manifestação da sujeição da alma feminina à sua sexualidade. Gandhi abordou diretamente a questão da libido, decidindo votar castidade sem antes consultar a sua esposa, Kasturba. Ele dizia que a falta de controle de impulsos carnais levava a problemas físicos, incluindo a constipação. Gandhi acreditava que o sexo era ruim para a saúde de um indivíduo e que a liberdade sexual levaria o povo indiano ao fracasso. Ele também travou uma guerra contra os contraceptivos, que considerava um sinal de promiscuidade, rotulando as mulheres indianas que os usavam como prostitutas. Ele também impôs a uma nação inteira o que Martim Lutero tinha chamado no século XVI de inferno do celibato. Quando Kasturba, sua mulher, adoeceu por pneumonia, ele negou a penicilina, apesar das indicações claras dos médicos. Ele insistiu que o novo medicamento era uma substância alienígena para o corpo da esposa. Kasturba acabou morrendo em 1944. Menos de um ano depois, Gandhi tomou quinina para se curar da malária, conseguindo sobreviver à doença. Contudo, um dos aspectos considerados mais perturbadores na vida de Gandhi era o método que o homem usava de testar o seu autocontrole sexual. Ele se deitava nu próximo a mulheres, incluindo menores de idade, como a sua própria neta. Assim, ele dormia sem roupa ao lado delas, também nuas, para demonstrar que não sentia qualquer excitação sexual. Gandhi também manteve relações políticas com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Ele chegou a escrever cartas para Adolf Hitler, começando com "Meu querido amigo Adolf", embora ele sempre dissesse que não tinha inimigos. Em 1931, se encontrou com Benito Mussolini em Roma, onde expressou a sua admiração pelo ditador italiano e foi convidado de honra no desfile da juventude fascista. E isso não era somente em função da sua visão anti-britânica, como forma de pressão para obter a independência da Índia. Gandhi também louvava as reformas políticas e econômicas levadas adiante por Mussolini e Hitler, visando esses modelos como inspiração. Embora naquela época diversos líderes do mundo admirassem as instituições nazifascistas, principalmente antes da guerra. Gandhi, por mais que tenha colaborado fortemente para a consolidação da independência da Índia, também contribuiu para que o país permanecesse uma das nações mais sexualmente reprimidas da Terra e, em geral, um terrível lugar para se nascer como mulher, sendo o país do mundo onde mais ocorre estupros. Graças a um comportamento conservador moralmente, na década de 30, Gandhi e Nehru, seu discípulo e futuro primeiro-ministro da Índia, levaram adiante campanhas para a remoção de todos os vestígios de tradição homoerótica dos templos hindus como parte de uma iniciativa de limpeza sexual. Outro ponto polêmico de Gandhi é o seu legado na constituição e economia da Índia moderna. Ele acreditava em um sistema rural baseado em pequenas propriedades agrícolas autossustentáveis, nos moldes daquela onde havia vivido na África do Sul, perto de Durban. Esse foi o modelo que depois replicou na Índia com os chamados ashram. Foi aqui que Gandhi estabeleceu os princípios da sua vida ideal: vegetarianismo, exaltação da frugalidade, cuidados ingênuos contra as doenças, educação dos filhos em casa e a extrema tolerância em todos os aspectos da vida.
Por exemplo, para ele uma refeição completa era considerada um crime contra Deus e contra os homens. Outro legado discutível de Gandhi foi a sua veneração da pobreza, ou melhor, a pobreza voluntária, chamada de aparigraha. Para Gandhi, é possível alcançar justiça e igualdade na sociedade se renunciar voluntariamente ao que é dispensável. Assim, a civilização não consiste na multiplicação, mas na redução deliberada e voluntária das necessidades. Somente isso levaria à verdadeira felicidade e contentamento. Dessa maneira, Gandhi era também um fervoroso apoiador de uma economia fechada, como meios de libertação da importação de tecidos produzidos na Grã-Bretanha. Assim, ele se baseava no pequeno artesanato. Gandhi passava horas por dia fiando em sua pequena roda, que se tornou um símbolo popular e até parte da bandeira da Índia independente. Ainda hoje, as especificações legais sobre a bandeira oficial exigem que ela seja confeccionada com um tipo especial de pano artesanal, como feito por Gandhi. Essa ideologia primitivista baseada em pobreza voluntária, fechamento do comércio e métodos ancestrais de produção era chamada de economia gandhiana. Isso gerou um fervor que desencadeou em rebeliões violentas e multidões irritadas começaram a destruir qualquer produto importado. Os políticos subsequentes a Gandhi não tiveram a coragem de contrariar os ensinos do mesmo, que foram eternizados por leis. Contudo, com o passar dos anos, esse sistema econômico acabou perdendo força graças à chegada dos produtos importados e salões de telemarketing à Índia. Mesmo assim, o país continua a ser pobre e com uma economia fechada e improdutiva, com sérios gargalos e problemas estruturais. Por mais que tenha contribuído muito com o desenvolvimento indiano, os lados obscuros de Gandhi parecem persistir na sociedade indiana hoje. O colorismo, o culto à brancura das castas superiores, o desprezo comum à mulher, a mentalidade antieconômica, o sistema de castas e o apego excessivo às tradições. Contudo, devo lembrar que Gandhi estava inserido dentro do contexto de sua época, participando de um pensamento mainstream, ainda que outras vozes tivessem discordância sobre essas visões. Assim, como qualquer outra personalidade histórica, Gandhi apresenta aspectos que podem ser considerados positivos e negativos. Cabe a cada pessoa fazer o próprio julgamento moral, se baseando nas informações coletadas. Vale lembrar que citei aqui aspectos considerados negativos de Gandhi, dentro da visão ocidental. Portanto, para o indiano médio, talvez nem tudo que eu tenha falado aqui seja necessariamente ruim. Contudo, todas as informações citadas aqui são fatos. E por isso que fiz esse vídeo, para que as pessoas tenham mais acesso a esse conhecimento, podendo criar uma visão mais completa e embasada de Gandhi. A ideia do vídeo não é de manchar a imagem de Gandhi, e sim de entender a outra faceta de sua marca na história, para que podemos entender melhor a sociedade indiana na atualidade. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor se inscreva e deixe um like. No mais é isso, valeu!